Já prepara papel e caneta, porque hoje a gente vai conversar de um assunto pesado. Eu vou trazer para vocês os resultados do projeto Mercados Alternativos, que eu toquei lá na nossa comunidade gratuita do Telegram, o Telegram do Clubão, e a gente abordou mercados alternativos nas principais ligas no mundo. Então, finalizações, chutes ao gol, faltas, escanteios e cartões. Foram basicamente esses 5 mercados que a gente trabalhou. E o resultado, depois de 1.000 apostas, foi muito legal. 85 unidades de lucro, ou seja, um ROI de 8,5%. E se você não entende muito essas nomenclaturas, falando de forma mais objetiva, se você apostasse R$10 em todas as minhas dicas de apostas por lá, você teria agora uma banca de R$850. É um baita crescimento, um baita resultado. E é um número muito bom, porque o projeto teve apenas 5 meses, né? A gente começou já no meio de março, na verdade, 4 meses e meio ali. Chegamos a ter 100 unidades de lucro, vou mostrar para vocês. Ali, no final de julho, teve um resultado negativo que reduziu um pouquinho, mas ainda assim, muito bom o resultado. Se você ainda não está no nosso Telegram, você está moscando, tem link aqui na descrição, é de graça, e além disso, você também vai receber múltiplas com odd 100, dicas do Jonas, que é o apostador mais lucrativo brasileiro do Blogabet, então é um cara que manja muito de futebol. Tem o Gabigol também cobrindo a parte de trading esportivo, e lógico, estou aqui eu tocando os mercados alternativos. Então fica o convite, porque não vai parar, né? Eu vou trazer nesse vídeo, então, o balanço do projeto, o resultado desse projeto, e também o futuro dele, né? Como que vai ficar daqui em diante. Antes da gente ir para a planilha e seguir nessa parte, talvez você tenha chegado nesse vídeo, se interessado ali pelo título, né? Pelas informações, mas você fala assim, cara, eu não acompanhei nada, não estou nem na comunidade do Clubão. Beleza, calma, vamos colocar primeiro todo mundo na mesma página. O projeto Mercados Alternativos surgiu da própria comunidade, né? Foi uma ideia que, se eu não me engano, foi o Luiz que trouxe, né? Mas a galera lá participou também com sugestões, que era de trazer um mercado novo para a gente abordar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu nunca tinha trabalhado em nenhum desses mercados, por isso que eu nomeei como projeto, e deixei uma mensagem lá inicial para que a galera fosse com calma, né? Porque a gente está estudando, estava aprendendo em relação a esse mercado. Então, esse projeto teve algumas características. Primeiro, vou deixar aqui também, que a gente postou lá em março, foi uma hipótese. Esses mercados eles estão disponíveis em casas de apostas que limitam apostadores lucrativos. O que significa isso na prática? Os bons apostadores, de certa forma, são expulsos dessas plataformas e elas são compostas majoritariamente de apostadores que não ganham dinheiro, os famosos apostadores recreativos, que veem as apostas muito mais como diversão e entretenimento. Nenhum problema em relação a isso se você tiver consciência disso. Porém, isso traz um cenário de que a galera dá uma pesada na mão no over. Você provavelmente tem um amigo aí que já deve ter falado, não gosto de apostar em under, tem que ficar torcendo contra o gol, enfim. Se você é um apostador mais técnico, você sabe que apostas não tem a ver com torcer ou não sobre a sua aposta ou acreditar no achismo. É sobre probabilidade, tá? Dito isso, sabendo que as casas têm esse perfil como grande maioria, né, porque elas não têm os apostadores lucrativos, eles são progressivamente convidados a se retirar pela limitação, a minha tese foi, isso eu concordo com a hipótese e fui reforçando mês após mês, de que o valor desses mercados está do lado do under, algo que se comprovou, daqui a pouquinho a gente vai para a planilha. Mas, de qualquer forma, essa foi a ideia do projeto. Testar esses mercados alternativos nas principais ligas do mundo, que a gente sabe que nos mercados tradicionais são mais difíceis de ganhar dinheiro, ao mesmo tempo em que a gente ia compartilhando tudo, né? Se você participou do projeto, lá, toda tip que eu mandei, eu escrevi um textinho analisando e explicando por que eu via valor naquela aposta. Porque mais do que um projeto ser lucrativo, que ótimo, excelente, se você ganha dinheiro, mas era compartilhar essa visão. O que funciona, o que não funciona, qual que é a abordagem certa desse mercado, qual que é a abordagem errada. E foi esse o intuito do projeto, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar a minha planilha, que na verdade é a planilha pública lá do Telegram. A gente vai olhar os resultados desse projeto e no final desse vídeo eu vou trazer para vocês algumas mudanças que vão acontecer a partir de agora para a gente justamente apertar os parafusos e manter o projeto ativo. Então, se você ainda não está na comunidade, reforça o convite, entra lá que a gente vai continuar apostando nesses mercados alternativos. Dito isso, vamos lá na planilha que a gente vai fazer uma análise completa dos resultados para entender como é que a gente construiu esse lucro, que é excelente, né? 85 unidades em menos de 5 meses. Eu te garanto que tem muito grupo aí que cobra para você participar que não vai te entregar. Estou aqui na nossa planilha de resultados, né? Essa planilha, na verdade, é do nosso Telegram geral. Então, se vocês acessarem lá, tem todos os nossos projetos, né? As chips do dia, Super Odds, o Excel que eu também toco e o projeto Mercados Alternativos. Beleza? Bom, aqui é o gráfico do resultado dia a dia, até a entrada número 1000, que também foi uma promessa que eu fiz lá no começo do projeto, fazer pelo menos 1000 apostas, independente do resultado. Se tivesse negativo, eu continuaria com o projeto. E vocês podem ver que a gente tem um resultado, um gráfico muito bonito, né? Principalmente ali nas primeiras 700 apostas, ele é praticamente uma reta para cima. O que acontece nessa reta final?
fim do futebol europeu, né? O futebol europeu entra em pausa, em recesso, e a gente fica basicamente aí com o Brasileirão e Série B. Também teve o Super Mundial, que teve um pequeno lucro ali, mas resumidamente, foi um saldo muito positivo, tá? Eu acho que provavelmente é o projeto mais lucrativo que eu fiz em termos de futebol, né? A gente já teve outros bons projetos, mas meter 85 unidades de lucro, eu garanto para vocês que não é fácil em um intervalo curto. Nessa reta final, até pelo volume de apostas que a gente fez em julho, dado que a gente só tinha 2 competições, eu acho que eu posso ter feito muitas, acho não, eu certamente cometi alguns erros de análise nesse mês, né? Porque não é possível que a gente acerte sempre, é normal. Mas, dado o cenário geral, o acumulado ali da primeira aposta até o resultado 1000, cara, muito bom, estou muito satisfeito com o projeto, muito contente de conseguir ter desenvolvendo essa metodologia, até porque não é, vamos dizer assim, fake news. Eu realmente nunca tinha abordado esses mercados, algumas apostas em escanteio sim, mas os outros mercados de cartões, finalizações, faltas, realmente foi um aprendizado 100% orgânico e real com vocês, tá? Então foi bem legal, mais do que o lucro, produzir essa interação com vocês, falar de ferramentas, as dúvidas que vocês tinham. Acho que foi muito legal, pelo menos essa primeira parte do projeto, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos resultados. Então, vou aqui abrir a tab dos mercados alternativos. Lembrando que todos os jogos estão registrados aqui, então se você quiser dar uma fuçada, filtrar por campeonato, salva uma cópia aí, você não vai conseguir editar a original, porque senão fica bagunça, né? Mas você consegue salvar e ver aqui por campeonato, você pode usar aqui os filtros para selecionar só os campeonatos que você quer. Aqui em mercados e esses códigos é assim, F finalizações, C é cartões, SOT é shots on target, foi só uma forma que eu achei para abreviar chutes no gol. O FK, que no começo eu nem estava trabalhando, eu fui trabalhar mais para o final, são as faltas, e tem o E de escanteios também, tá? E aqui, basicamente, a gente tem under, over e handicap, né? Under é menos, ou é over demais, e handicap é a diferença, né? Que é os spreads que as casas colocam, assim como aqui tem o total, que são linhas para as duas equipes, somando as duas equipes, home, que é mandante, e away, que é para o visitante, né? Então, a gente tem aqui, só para dar um exemplo para vocês, a gente tinha, nessa primeira aposta, uma aposta de under total de finalizações, né? O F de finalizações é de under total 32 finalizações. Essa é a ideia da planilha, tá? Para vocês, caso queiram fuçar individualmente. Todas elas estão registradas. E aí a gente teve, então, esses resultados mês a mês, tá? Começando aqui pelo geral, a gente teve o seguinte, um primeiro mês muito interessante, com 21 unidades, e um resultado muito legal mês a mês, né? Bem sólido, bem consistente, com todos os primeiros 4 meses com lucro acima de 2 unidades, até que veio julho e veio vamos dizer assim, um choque de realidade, né, para o projeto. Aí o que eu falei para vocês, considerando que aqui em maio e em abril a gente tinha as 5 grandes ligas europeias, mais Brasileirão, mais Série B, e a gente fez 261 apostas, e eu mandei 214 apostas em julho, que a gente só tinha Série A e Série B do Brasileirão, eu tenho a acreditar que eu fiz algumas boas apostas e outras apostas ruins que talvez fossem justamente por falta de jogos, tem que dar uma volumada, enfim. Então, parte desse resultado aqui, eu não acho que a gente perdeu nossa vantagem ou que o mercado se ajustou. Para ser sincero, eu achei as linhas muito dentro do que já vinham sendo anteriormente. Acho que sim, tiveram algumas apostas aqui que não foram boas, seja por falta de informação, né? Na Série B a gente tem pouco dado confiável de estatística, principalmente dos juízes, e as faltas penalizaram bastante a gente nesse período de julho. Mas ainda assim, por mais que tenha sido um resultado ruim, eu não acho que menos 11 é um headzinho, eu acho que é um head considerável, um head forte, mas ele ainda é um head menor que todos os outros meses do projeto, né? Se vocês pegarem, o pior mês que a gente tinha até então era junho, com mais de 13 unidades, e ele ainda assim foi melhor do que esse mês ruim que a gente teve. Então, a princípio, nada a se preocupar, na minha opinião. Acho também, já falei lá no grupo, mandei uma mensagem para vocês, que o futebol brasileiro ele tem um pouco mais de instabilidade mesmo, né? Você tem times que jogam muito numa quarta-feira, domingo não conseguem repetir o desempenho, então, para esses mercados de estatísticas, não é uma coisa tão fácil. Eu trabalhei muito lá do under, então, tanto finalizações como as faltas do futebol brasileiro talvez não seja o melhor, né? A gente parando para pensar, tem muito chute do nada, chute bloqueado, enfim, acho que na Europa o pessoal tenta buscar realmente o melhor cenário para finalizar, e as faltinhas, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é famoso por muitas faltinhas, então foi um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas vamos seguir trabalhando, a gente tem uma gordura muito boa, e é óbvio, eu sei que nem todo mundo pegou o projeto do começo, inclusive, mesmo quem pegou do começo, provavelmente usava uma stake, sei lá, menor, uma stake
simbólica, né, para testar a metodologia, mas eu acredito que quem entrou pelo menos ali no final de abril para maio já está com uma bela gordura acumulada, já que nesse período todo aí a gente ainda assim fez mais de 60 unidades, tá? Então foi um resultado bem satisfatório, né? Como eu comentei ali, 85 unidades não é pouca coisa, principalmente porque o período é curto, né? São só 5 meses, e então estou bem contente aqui por ser um projeto de mercados que eu não conhecia, e porque de fato é um resultado absurdo, né? 85 unidades é muita coisa, ainda mais num período curto de tempo. Vamos agora para a parte mais legal, que é a estratificação dos números, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho por mercado, né, por categoria de tipo de aposta, porque isso vai ser muito importante para depois, no final do vídeo, eu explicar para vocês o que vai acontecer de agora em diante, beleza? Bom, o carro-chefe do nosso projeto, que trouxe todo o lucro, basicamente, mercado de finalizações, mercado de faltas, né? Se a gente somar os dois aqui, eles somados já deram 87 unidades, ou seja, eles deram mais lucro do que o resultado final do projeto, o que é muito bom. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui para vocês. Tanto o mercado de finalizações como o mercado de faltas foi um amasso mesmo do lado under, né? Vocês podem ver que nas finalizações a gente fez 50 unidades e meia de lucro no under, que é o menos D, né? E eu sei que muita gente no começo do projeto dá uma torcida, menos é ruim, né? Vamos até pelas aquelas questões que eu falei para vocês, recebi umas 2, 3 mensagens no privado falando sobre isso, mas os resultados falam por si só, né? O valor tá totalmente do lado do under, era a hipótese do projeto e ela se confirmou. Nas faltas a mesma coisa, né? A gente tem 43 unidades de lucro de um lado e o over negativo, né? Quase 9 unidades ali. Então, resumindo, se eu tivesse só feito as apostas em under e ignorado todas as apostas que eu via valor do lado over, a gente teria 95 unidades. Então, teria começado até melhor do que a gente tinha, do que a gente teve no final das contas, tá? Então, esses dois mercados aqui, tá quase certo que a gente vai manter, mas vai focar totalmente no lado under, que é onde tem o valor, beleza? Bom, quando a gente passa aqui para os outros mercados, aí a gente já não tem um resultado tão bom. Cartões, a gente conseguiu ter uma lucratividade razoável, por mais que não seja tão forte quanto finalizações e faltas, 10 unidades não é desprezível, tá? Até porque isso é um ROI de quase 8%. Para quem não manja muito de ROI, assim, qualquer ROI positivo é válido nas apostas, né? Mas acima de 5% é um ROI muito bom, tá? Principalmente quando a gente fala de volume alto. Então, 8% é um número bem considerável. O que a gente percebe também é que esse resultado veio praticamente dos handicaps. Então, talvez a minha metodologia de análise ela se encaixe melhor nos cartões para handicap do que para under e over, tá? Que a gente ficou basicamente no 0 a 0. Por que eu falei talvez? Porque a gente tem só 121 apostas nesse mercado, né? O que significa, diluindo aí nesses 3 possibilidades, under, over e handicap, que a gente provavelmente tem um volume muito baixo nos 3, né? Absolutamente inconclusivo, tá? Então, não dá para dizer que under é ruim, que over é bom, ou vice-versa, ou que handicap é bom, porque são poucas apostas, né? A gente precisaria de mais volume para poder ter algum tipo de conclusão. De qualquer forma, acho que vale a pena a gente manter alguma coisinha aqui, porque o mercado está lucrativo, né? Enquanto está lucrativo, não faz muito sentido a gente cortar, dado que, enfim, o jogo já vai estar sendo analisado mesmo. Agora vamos falar dos dois mercados que acabaram ficando negativos, né? Que são os chutes ao gol e os escanteios. Aqui eu acho que tem componentes diferentes nessa análise. Eu vou começar pelos escanteios, que é o seguinte, os escanteios a gente tem há muito mais tempo no mercado, né? Eles já foram muito populares, uns 5 anos atrás, para forrar de ganhar dinheiro nesse mercado, principalmente no ao vivo. As casas foram ajustando. Então, eu acho que hoje, esse resultado, apesar de também serem só 160 apostas, não é algo assim tão definitivo, eu acho que ele está muito próximo do que a gente pode esperar de longo prazo dos escanteios, que é algo meio perto do 0 a 0, né? Eu acho que não é tão fácil assim extrair valor desse mercado, porque ele já é mais consolidado, as casas já têm mais bagagem, e os escanteios, eles têm para mim um componente muito aleatório, que é o início do jogo, né? Se o time, às vezes você está com um handicap negativo de um favorito, e ele marca cedo, existe uma tendência de que a zebra ataque mais, ou que o favorito dê uma relaxada, enfim. Então, ele acaba sendo muito condicionado ao resultado. Claro que isso se anula a longo prazo, né? Também vai ter jogo que o favorito vai sair perdendo, e isso vai deixar sua posição ainda mais confortável, tá? Enfim, acho que isso não é um argumento. Mas o tempo de mercado, eu acho que ele é muito mais justo do que os outros que a gente trabalhou aqui. Então, tá dentro do esperado. Inclusive, nem nos handicaps a gente vê que tem um grande resultado, né? Então, basicamente aqui, um pouquinho negativo, mas praticamente um 0 a 0, né? Nada muito crítico. Mesma coisa para os chutes ao gol, né? Os chutes ao gol a gente tem aqui só 100 apostas, então também não é um resultado conclusivo. Mas o que me chama a atenção aqui, para dizer que pelo menos na minha metodologia, eu não tenho uma grande vantagem sobre o mercado, mesmo com esse volume baixo,
é que quando a gente olha para os resultados de finalizações e faltas, mesmo que eu melhore bem esse resultado de chutes ao gol, jogue, por exemplo, de menos 5,90 para 10 positivo, para 15 positivo, ele ainda está muito distante dos demais, né? Então eu acho que vai fazer mais sentido a gente olhar mais para finalizações e faltas, dado que os chutes ao gol, a gente não teve, assim, um grande resultado. Na verdade, foi o pior resultado de todo o projeto, né? Porque eu confesso que dei uma olhada assim, não cheguei a nenhuma grande conclusão, né? Talvez também pelo volume baixo, mas dá para ver que, novamente, o over foi negativo. Então, nos mercados de estatísticas mais tradicionais, propriamente dito, que são esses três aqui, ó, a gente vê que o under sempre foi melhor, né? Nos escanteios e nos cartões, aí o over ainda conseguiu ser um pouquinho melhor, mas percebam que é praticamente um 0-0 aqui, sem muita expressividade, beleza? Bom, passando para adiante, a gente tem também os tipos de linha, né? Que eu já expliquei. Under é menos, over é mais, e handicap é a diferença ali, né, das equipes. Como se fosse um mercado de 1x2 para a partida com alguma vantagem ou desvantagem para um dos lados. E aqui, para mim, fica muito claro como a hipótese do projeto foi validada, né? Do lado do under, todas as minhas apostas em under nesse projeto deram quase 90 unidades de lucro. É muito lucro e basicamente todo o lucro do projeto aqui. Já o lado over, ele deu menos 16. Isso aqui é muito importante quando a gente analisa nossos resultados com planilha, né? É para isso, inclusive, que serve a planilha. Tem planilha de gestão de banco aqui, ó. Vou deixar um card aqui para que vocês possam baixar. Pensem comigo, por mais que a gente não tenha um volume igual, então assim, o over está com 200 apostas. É um volume muito baixo? Não. É um volume razoável. É um volume conclusivo? Também não. Acho que 200 apostas é pouco. A gente precisaria de umas 500 para chegar a alguma conclusão. Mas vocês vão concordar comigo que mesmo que eu melhore muito minha análise em over, né, melhore muito assim a minha taxa de acerto, enfim, consiga melhorar bastante, o que eu provavelmente vou fazer aqui é jogar esse negativo para um 0-0 para um levemente positivo, né? A diferença é muito grande para o under. O under parece que o lucro vem de forma muito mais natural. Então, por que a gente vai ficar insistindo do lado do over, né? Não faz muito sentido. Então, provavelmente a gente vai cortar bem. Não vou dizer para vocês que eu não vou fazer nada no over nunca mais, porque às vezes tem uma oportunidade ou outra que pode valer a pena. Mas é muito claro para mim que o valor está do lado do under, né? Nesses mercados, o que valida a hipótese do projeto e faz ele ter sido muito interessante nesse sentido, tá? Já o handicap, que é um pouquinho diferente, né? Ele é meio que uma mescla dos dois. A gente tem aqui um lucro também legal. É um ROI de 10%, tá? É um ROI interessante. Lógico, não é uma gordura de unidades tão alta, né? Mas vocês podem ver que o ROI de handicap não está muito distante do ROI do under, com a ressalva, lógico, de que aqui no under a gente tem 650 apostas, né? Então, eu já fui muito mais testado nesse mercado do que no handicap. Eu posso ter dado um pouco de sorte aqui nas apostas do handicap, ter jogado esse número para cima, e na verdade não é assim uma vantagem tão grande, enquanto que o under é muito claro que isso já é real, né? Já tem mais de 500 apostas. Mas eu acho que vale a pena manter algumas apostas nesse mercado, visto que a gente tem aqui um lucro legal, tá? Passando para a condição, como eu já expliquei para vocês, home é mandante, away é visitante, total é o total. Então, se eu mando, sei lá, mais de 32 finalizações totais, conta os dois times. Se eu mando menos de 10 finalizações do mandante, então só valem as finalizações do mandante. Acho que isso é meio implícito para vocês que estão acompanhando o projeto, né? Mas tem muita gente que caiu nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, então é sempre bom dar aquela contextualizada, tá? E aí, a gente tem o seguinte cenário. Dá para ver que os três são lucrativos, as apostas contra ou a favor dos times visitantes se mostraram um pouquinho mais interessantes, né? Elas estão com um ROI um pouco maior, uma lucratividade boa, né? São 24 unidades, mesmo sendo o menor número de apostas. Mas dá para ver que os três fazem sentido por enquanto, né? Não vou mexer nisso. Quando a gente achar que tem valor mais, que o valor está mais interessante nas apostas individuais, né, em linhas individuais do mandante ou do visitante, a gente pode ir para esse lado. Quando o valor for mais geral, assim, essa linha aqui está alta para o jogo, enfim, o total pode fazer mais sentido. Eu, pessoalmente, no projeto, me sentia mais confortável trabalhando os totais do que os times individualmente, a não ser que a gente tenha uma situação muito clara ali, né, de situação. Como que eu faço isso? Eu vou depois gravar um outro vídeo explicando a estratégia em si, como analisar, qual que é o método por trás disso tudo, mas, resumidamente, quando eu olhava a linha total e achava, pô, faz sentido, tá justo, mas eu discordava da divisão, porque o que acontece nos mercados, você vai ter uma linha total de 26 finalizações, 26,5 finalizações, tá? Essas 26 finalizações têm que se conversar com as linhas individuais, né? Não adianta eu ter uma linha de 26,5 finalizações para o under e para o over, e os dois times terem uma linha de 10,5, ou seja, você espera 20 chutes nesse jogo, né? Elas têm que estar distribuídas de forma ali
igualmente. Então, às vezes, o que acontecia? Você tinha essa linha de 26,5, eu achava ok, acho justo, mas eles davam, tipo, 13 para cada lado. Eu achava que, não, o certo era o mandante ter mais, naquele jogo, naquele cenário, mais finalizações, por exemplo. Aí, talvez tivesse um valor no menos do visitante, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é mais ou menos assim que eu fazia a divisão. Quando eu achava que o valor estava na linha de total, eu preferia ir para o total, por isso que tem mais volume, inclusive. Quando eu achava que a linha de total estava ok, eu ia dar uma olhada nas linhas individuais para ver se tinha alguma coisa para a gente extrair, tá? Mas, sem conclusões aqui, acho que os três estão com resultados legais para a gente manter no projeto. E fechando aqui por ligas, isso aqui é mais uma curiosidade. O que me chamou a atenção aqui? Primeiro, resultado excelente na Premier League. Isso me chamou a atenção. Eu achei que a Premier League ia ser a pior de todas, por conta do ajuste do mercado, enfim, tudo mais. O Brasil ficou negativo esse mês, mas como eu falei para vocês, até o mês de julho, que foi muito ruim mesmo, a gente vinha bem no Brasil. O Brasil era top 3 de ligas mais lucrativas do projeto, tá? Então, o que me chama a atenção aqui é que, provavelmente em julho, foram mais eu que errei em algumas seleções, em algumas análises, né? Não fiz a melhor análise em alguns jogos, do que propriamente o Brasileirão não dá para trabalhar, tá? Mas a verdade é que, com um volume até que razoável de 300 e poucas apostas, é um alerta para eu ficar mais atento a esse tipo de situação para conseguir manter ele lucrativo. Mas fora o Brasil, que está aqui quase no 0-0, mas um pouquinho negativo, e a Champions, que apesar de serem só 15 apostas, que a gente pegou já a reta final, né, o mata-mata, também está quase 0-0, todos os outros são positivos, né? Um destaque muito legal para a Copa Libertadores, que a gente amassa, né? É a nossa melhor competição, assim, disparado. E é legal porque, como são times de ligas diferentes, eu acho que o mercado muitas vezes fica um pouco perdido do que fazer. Então faz sentido a gente ter valor, embora na Sul-Americana isso não tenha tido o mesmo impacto, né? Tá positivo, mas um pouco menos aqui, só 4 unidades. Ok? Então aqui depois fica mais como curiosidade, acho que a maioria das ligas tem poucas apostas para a gente tomar qualquer tipo de conclusão, mas é interessante. E outra coisa legal, também recebi algumas mensagens em relação às ligas outras, né, que são as que não se encaixam nessas daqui, essa lista, Campeonato Argentino, Leagues Cup, que eu mandei também algumas coisas. Dá para ver que apesar de eles serem mais alternativos, né, às vezes eu não conheço 100% das equipes, o próprio Super Mundial entrou tudo aqui nessa linha de outros, ainda assim a gente está com um resultado legal, né? Então dá para continuar ainda explorando ocasionalmente essas ligas, tá? Então, resumidamente, esse é o resultado geral que a gente teve no projeto. Na parte de dashboard dessa planilha aqui, que está lá no nosso Telegram, também tem aqui alguns dados para vocês poderem olhar, mas tudo isso que eu falei de forma mais visual, mais atrativa, os campeonatos, enfim, tem tudo muito organizadinho aqui na nossa planilha. Resultados compartilhados, vamos ao que interessa. O que vai mudar no nosso projeto Mercados Alternativos? O que vai acontecer? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o mercado de faltas e finalizações e, na verdade, o projeto como um todo, né? Ele vai provavelmente virar um projeto under estatísticas, ou under stats, se você preferir o nome em inglês, porque, de fato, a minha ideia é focar mais nos mercados under, né? A gente viu, e essa é a primeira novidade que a gente vai ter, faltas e finalizações vão continuar como principal. Eu vou olhar cada vez mais para esses mercados, olhar mais com interesse para esses mercados e quase sempre do lado under. Então, a partir de agora, ou melhor dizendo, antes eu olhava para eles assim, olhava a linha e, acho que esse valor está no under, acho que o valor está no over, e ia olhar atrás mais dados, informações para validar a minha ideia. Agora, eu vou fazer mais um exercício assim de tipo, tem valor no under? Se não tiver valor no under, eu provavelmente vou pular e não vou mandar o over. Vou dizer para vocês que não, nossa, estamos proibidos de apostar no over, não vou apostar de jeito nenhum. Não, porque podem ter oportunidades muito interessantes, né? Eu mandei um pouquinho antes da gravação desse vídeo um over de finalizações do Atlético Mineiro, que é um dos times que mais chuta no Brasileirão, que contra o Flamengo estava com uma linha 8,5, que é uma linha comum, sei lá, num Juventude fora de casa, um time muito ruim fora de casa, né? Então ali me chamou a atenção, tanto que essa aposta bateu com 30 minutos de jogo, depois na Copa do Brasil bateu também, o Galo chutou essas 9 finalizações. Então assim, pode ser que em um caso ou outro tenha um valor legal, mas tem que ser aquela coisa muito, muito, muito clara, tá? Os demais mercados, vem agora as outras novidades, é o seguinte, para escanteios, eu tô bem inclinado a gente não apostar mais, tá? Primeiro, eu joguei lá as enquetes, a princípio tinha os votantes estavam bem a favor de tirar isso do mercado, né, da gente não trabalhar mais escanteios, depois de uma equilibrada na enquete, mas sendo muito honesto, eu acho que assim, ficou claro que esse mercado é bem mais ajustado do que os demais. Então, não sei se vale a pena eu ficar gastando energia analisando esse mercado, sendo que a gente não viu ali uma grande lucratividade. Quando eu mandar algo, provavelmente vai vir mais do lado do handicap, porque isso aí mostrou assim, que tem algum valorzinho num geral do projeto.
Então pode ser que ainda tenha alguma coisa a se extrair nos escanteios. O que eu vou fazer então com os escanteios? Eu vou seguir analisando e buscando valor nesse mercado, mas eu não vou mandar mais no projeto, ou pelo menos não vou mandar quase nada de escanteios, salvo alguma coisa que eu bato o olho e falo assim, cara, para mim isso aqui está muito errado, ou é muito bizarro, porque a gente viu que não tem tanta lucratividade, tá? Os cartões, quando eu fiz a enquete lá no Telegram, ficou bem dividido ali entre manter do jeito que tá, enfim, a gente tem poucas apostas em cada um dos volumes. Os cartões eu vou manter, tá? Eu acho que a gente está lucrativo, acho que não faz sentido a gente excluir do projeto enquanto ele estiver lucrativo, e a gente tem um bom resultado em handicaps, né? Então, provavelmente eu vou focar mais nos handicaps do que no under e over, que ele estava meio que no 0 a 0, mas vamos seguir abordando esse mercado, talvez com um pouquinho mais de filtro do que finalizações e estatísticas. E chutes ao gol eu vou mais ou menos nessa mesma linha. Eu acho que o resultado não é bom, eu não vou focar mais nesse mercado. Na verdade, eu não foquei, né? A gente vê que tem muito mais aposta em finalização do que chutes ao gol, mas não tem, assim, uma sinalização tão interessante, como eu falei ali na parte da planilha, para a gente ficar gastando energia com isso nesse momento. Então, a primeira novidade é essa. A gente vai ficar muito mais em under finalizações e faltas, trabalhar um pouquinho de handicaps de escanteios e ainda parcialmente os chutes ao gol, tá? Então, essa é uma novidade interessante. Um segundo ponto importante, todas as tips dessa primeira fase do projeto das 1000 apostas eram analisadas com detalhes, né? Com um textinho ali explicando, etc e tal. Eu tomei a decisão de que a partir de agora eu não vou mais mandar esse textinho. Por quê? Talvez você esteja falando assim, pô, mas é legal, valida, me dá confiança, enfim. Vocês fiquem à vontade para me chamar no privado, ou mesmo lá no grupo de resenha, para perguntar por que gostei de uma aposta. Não tem problema nenhum. O ponto é que essas análises, elas tomam um tempo, né? Entre pegar as informações, colocar no texto, mandar ali, você acaba gastando mais tempo do que simplesmente mandar a aposta, né? E a ideia desse projeto era compartilhar a metodologia de análise. Eu acho que agora, vocês que já estão acompanhando lá, entenderam já como funciona, o que eu faço para analisar essas partidas, e também vai ter um vídeo aqui que vai meio que substituir. Então, vocês entendendo a lógica por trás, vocês vão ficar muito mais confortáveis de seguir ou não. E o segundo motivo é porque houve um jogo em que eu errei o texto da aposta, então acho que era se não me engano, foi França e Alemanha pela Nations, em que eu mandei, acho que mais escanteios, só que eu escrevi menos, mas no texto estava certo. E quando eu fiz a enquete, a galera foi só pela bet. Então, assim, sinceramente, eu acho que poucas pessoas leem esses textos. Então, para otimizar meu tempo e tornar esse projeto ainda mais interessante para os dois lados, não acho que é necessário ficar detalhando os motivos das apostas, eu vou mandando as bets, salvo, claro, se tiver alguma coisa muito interessante a ser comentada, tá? Então, esse é o segundo anúncio que eu queria passar para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido não só esse vídeo com análise de resultados, espero que tenha sido útil para vocês terem uma visão geral desses projetos, mas principalmente o projeto em si, né? Eu, da minha parte, achei muito legal de tocar, um projeto de mercados que eu não conhecia, que não explorei, e que tinha uma tese por trás, tinha um objetivo também por trás, que era realmente compartilhar como explorar um mercado novo, e acho que o resultado foi excelente, foi muito satisfatório, e aí que vem a grande conclusão, né? Se esse resultado não fosse bom, eu provavelmente encerraria o projeto, faria um vídeo como esse, trazendo algumas observações, alguns insights para vocês, e a gente voltaria para as chips tradicionais. Mas eu acho que seria até burrice da minha parte encerrar um projeto com 85 unidades de lucro, um projeto que chegou a bater até 100 unidades num período tão curto, né? Pelo menos enquanto a gente entender que existe uma vantagem sobre o mercado, que eu entendo que nesse momento a gente ainda tem, vale a pena manter, né? Se ao longo do tempo a gente começar a ver que os meses começam a ficar muito perto do 0 a 0, negativo, e que a gente não consegue extrair aquele valor que a gente tinha anteriormente, talvez valha a pena a gente parar isso e focar em outra coisa. Mas por enquanto, eu não tenho nenhuma sinalização, nem de resultado do mercado, nem das próprias linhas ali que eu estou observando, de que é hora de revisar isso ou parar com isso, tá? Então a gente vai fazer esses ajustes que eu mencionei, mas vai seguir tocando. Lembrando, o projeto é 100% gratuito, nosso Telegram é 100% gratuito. Então, se você perdeu essa fase inicial, bora lá para o Telegram, tem link aqui na descrição para você entrar de forma gratuita. E se você já está lá, você sabe que vale muito a pena estar na nossa comunidade, então eu vou pedir um favor para você. Deixa um comentário aqui comentando é foda, né? Deixa um comentário opinando sobre o que foi esse projeto, se você curtiu, e também tudo que tá lá. Lembrando, tem para todos os gostos, tem tips do Jonas, tem odd 100 lá todo dia, para quem gosta de uma múltipla, tem o projeto de alavancagem com o Gabica, eu tô mandando também algumas tips dos meus modelos de Excel, e tem, claro, os mercados alternativos que foram assim o xodó desses últimos 2 meses, mas que a ideia é tentar manter esse ritmo positivo até o final do ano. Então, bora com a gente, fica o convite, é 100% gratuito, você tá ficando de fora, tá vacilando, entra lá que também tem a galera com a resenha, e tem lógico, quiz, prêmios, enfim, não tem motivo para você ficar de fora, vem conhecer os projetos de mercados alternativos, e a gente vai se falando nos nossos próximos vídeos.